Populares entre os investidores, os ETFs já estão em quase toda parte. Mas e quando falamos sobre os UCITS ETFs? Talvez você já tenha ouvido falar deles como ETFs irlandeses, mas será que são realmente diferentes dos ETFs tradicionais negociados nos Estados Unidos? Eu sou o Tomás Roque e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que são os UCITS ETFs, como eles funcionam e por que eles estão ganhando cada vez mais destaque. Para começar, os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento que têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores, assim como acontece com as ações. A grande diferença é que, quando você compra um ETF, por exemplo, está investindo em uma cesta de ativos e não em um único papel. Isso contribui para a diversificação do seu portfólio e pode reduzir o risco a exposições e oscilações. Os ETFs também são conhecidos como fundos de índice, já que, na maioria das vezes, buscam replicar algum índice específico. Já a sigla UCITS costuma aparecer nos ETFs negociados na Europa. Ela vem do inglês Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities e basicamente identifica os fundos que seguem padrões e regras europeias. Mas por que esses ativos são chamados de ETFs irlandeses, se eles são negociados em toda a Europa? É que mais de 70% desses ETFs estão domiciliados na Irlanda. Depois você tem 20% em Luxemburgo e o restante em outros países europeus. E por que esses ativos podem ser interessantes para o investidor? Por serem UCITS, os Estados Unidos reduzem pela metade o Withholding Tax, que é o imposto retido na fonte em transações internacionais, baixando a taxa de 30% para 15% sobre os dividendos. Para quem mora no Brasil, esse tipo de ativo ainda pode trazer um benefício fiscal interessante, o diferimento tributário. Desse modo, o investidor só vai pagar imposto de renda quando ocorrer um fato gerador, como a venda do ativo. Enquanto os dividendos estiverem sendo reinvestidos dentro do fundo, não há recolhimento de imposto sobre esses rendimentos junto à Receita Federal brasileira. Agora falando em dividendos, a maioria dos UCITS ETFs são de acumulação. Isso significa que os dividendos distribuídos são reinvestidos automaticamente no fundo, potencializando o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Cabe aqui um complemento importante. Além dos ETFs do tipo de acumulação, existem também os ETFs de distribuição. Nesses casos, os dividendos não são reinvestidos automaticamente dentro do fundo, mas sim pagos diretamente na conta do investidor. Isso proporciona um fluxo de caixa mais previsível e flexibilidade para usar esses valores no curto prazo. Em compensação, vale lembrar que o recebimento desses dividendos acaba sendo um fato gerador para o imposto de renda, com o recolhimento acontecendo no ano seguinte para os investidores brasileiros. E quanto à rentabilidade? Bom, no geral, os UCITS ETFs costumam superar os ETFs americanos no longo prazo, justamente porque reinvestem os dividendos recebidos sem o desconto do imposto. Um ponto importante para os investidores brasileiros diz respeito ao planejamento sucessório. Os UCITS ETFs são classificados como Non-US Situs Assets, ou seja, não são considerados bens situados nos Estados Unidos. Isso significa que, em geral, eles ficam fora do cálculo do Imposto sobre Herança americano, o Estate Tax. Para fins de comparação, os ETFs americanos, por serem considerados US Situs Assets, entram nessa conta. Para não residente nos Estados Unidos, como é o caso dos brasileiros, apenas os primeiros $60 mil em patrimônio americano ficam isentos desse imposto. O que ultrapassar esse limite pode ser tributado com alíquotas de 18% a 40%, dependendo do valor. Por fim, a decisão entre investir em um UCITS ETFs ou um ETF americano depende de vários fatores pessoais. É importante considerar o seu perfil de investidor, seus objetivos e o seu horizonte de investimento. Se o seu foco é uma estratégia de longo prazo, pensando em sucessão e eficiência tributária, especialmente se você não é residente nos Estados Unidos, os UCITS ETFs costumam fazer mais sentido. Por outro lado, se a ideia é fazer operações mais frequentes ou aproveitar custos ainda menores, talvez alguns dos ETFs americanos possam ser mais atrativos. O mais importante é entender bem as suas necessidades e buscar o produto que faça mais sentido para o seu portfólio. Antes de terminar, me conta aqui nos comentários se você já conhecia os UCITS ETFs. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!